Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem não conhece, meu nome é Beatriz Santana e esse aqui é o Bia Books. E hoje eu vim falar com vocês, assim, bater um papo, bater uma conversa, sobre um assunto, assim, que deu uma bombada, assim, uma discussão, uma faladeira, até um pouco acalorada na rede vizinha, que me fez pensar muito sobre o meu processo quanto leitora, mas meu processo também quanto escritora, como consumidora de artes de forma geral, né? E achei que em 2024 a gente não deveria estar falando sobre isso, tá explicando sobre isso, mas 2024 tá aparecendo pra gente ver que o que a gente acha não é exatamente o que realmente é. Enfim, a pergunta principal é, afinal, devemos ou não cobrar das obras que tenham conteúdo, né, aviso de gatilho? Eu acho que para essa discussão e essa pergunta fazer sentido, a gente precisa começar do princípio, que é, o que é um gatilho? Eu acho que também as pessoas se perdem um pouco nessa discussão quando elas não conseguem entender o cerne do que é um gatilho. Vamos assim, por definição, gatilho é aquilo, principalmente isso falando de gatilhos emocionais, né? Ok. É tudo aquilo que pode gerar, ou que lembre, ou que recorde algum momento a qual foi muito estressante para uma pessoa, um indivíduo. A gente tá falando sobre emoções, memórias e traumas, né? Os três principais pontos. E o que pode, né, desencadear um gatilho? Várias coisas. Palavras, cheiros, músicas, tom de voz, a forma como alguma coisa é descritivamente visual ou descrita. Várias coisas podem direcionar gatilhos. Partindo desse princípio, que agora a gente já tem uma definição propriamente dita do que é um gatilho emocional e do como ele pode afetar uma pessoa ou outra, a gente vai para o segundo ponto, que é um ponto muito importante nessa nossa construção de conversa e nessa narrativa mesmo do será que é necessário realmente todos, né, colocarem lista de gatilhos ou aviso de gatilhos em suas produções audiovisuais, né, artísticas, escritas, etc. Eu entendo que a gente tem avanços em inúmeras áreas, né, principalmente dentro da arte, e eu também tenho como propósito meu, estou falando eu como indivíduo, de que eu entendo que a arte, ela tá aí não só pra embelezar a vida, ela tá aí pra fazer com que você pense, discute, que você sinta, que você ache horrível, ame, horroroso, que você se decepcione, que você sinta ódio. Ela tá ali pra fazer você sentir algo. Acho que esse é o propósito de tudo, que você reflita sobre aquilo. E a gente pode estar falando isso em âmbitos pessoais e emocionais, estamos falando isso também em âmbitos mundiais, né? A gente pode estar falando até sobre alertas ou outras formas de comunicação, né? Mas o que eu quero dizer? O audiovisual, principalmente, pra mim, desde que me entendo por gente, trabalha com algumas faixas relacionadas até o que eu posso considerar como aviso de gatilhos. O que eu quero dizer com isso? A gente tem, primeiro, né, a questão muito bem demarcada de faixa etária de idade. E assim, já deixando de antemão, você pode fazer tudo que eu vou falar aqui e uma pessoa completamente fora desse nicho vai ler ou vai consumir o que você produziu. Até porque a gente não tem controle do que acontece com o que produz depois que é entregue ao mundo. Mas, voltando aqui, né? Não vamos nos atrapalhar. Muito importante a demarcação, muito correta, muito específica de qual idade para que tipo de coisa. Acaba que isso também limita um pouco alguns tipos de problema. Isso quer dizer que as pessoas vão respeitar? Não. Mas você está fazendo o seu papel perante aquilo que você está produzindo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Vejo, né, uma movimentação depois desse boom de séries, de streamers e coisas do tipo, muitas empresas despreparadas que não se importavam em colocar aviso de gatilhos e que isso desgringolou problemas futuros.
mas que hoje é uma coisa muito consciente, uma coisa muito comum e que acaba tendo, às vezes, no início do capítulo e no final do capítulo, né? Seja de uma série, de uma minissérie, né? Números que possa ligar para caso a pessoa esteja vivendo algum tipo de problema que está sendo passado dentro daquela série. O que eu também acho que é muito interessante. Não tô dizendo que os autores têm que fazer isso. Tô dizendo que é um fator muito interessante que eu acho que faz muito sentido. Que agrupa muito o conceito do aviso do gatilho. Onde eu quero chegar com essa discussão? Eu não sei se vocês, com quem me comunico nessa rede, chegaram a assistir, né, os 13 porquês da Netflix antes dela fazer o reboot, né? Antes dela refazer a primeira temporada. Pelo menos alguns episódios da primeira temporada e adicionar os avisos de gatilhos. Eu já tinha lido o livro. Eu sabia o que acontecia. Mas mesmo assim, a cena onde a Hannah, que é a personagem principal, sofre um abuso e depois ela graficamente me deixou extremamente incomodada. Eu, que já sabia do que se tratava, que já tinha lido o livro e que já sabia o que ia acontecer. Imagine pessoa sabendo também que não era para a minha idade na época que lançou. Tá? Imagina pessoas mais novas que tenham realmente gatilhos com, né? Vendo aquela cena extremamente gráfica e que ficou em tempo de tela absurdo e sem necessidade. Você pode deixar muito bem claro que a morte de um personagem sem fazer um close. Porque foi o que fizeram. E aí, a discussão é, ok, claro que um aviso não vai diminuir o impacto, porque não é sobre isso. Mas a pessoa que vai ver essa série desavisada, do nada, toma essas duas cenas. Porque as cenas anteriores que acontecem no livro não, que você já tem um pouco mais de consciência. Mas na série, não te diz que vai degringolar para essas duas últimas cenas finais do primeiro capítulo. A pessoa é pega de surpresa. E aí você não tem nenhum tipo de, como eu posso dizer, responsabilidade em cima daquilo que você produz. Acho que é um caso a se pensar. Ah, Bia, como que o aviso de gatilhos ia funcionar nessa situação? Se você coloca que você tem esses tipos de situações, fica na mão do consumidor se ele vai querer ou não consumir aquilo. Se ele está preparado ou não para aquilo. É óbvio que existem inúmeras coisas que podem trazer e ser um tipo de gatilho para as pessoas, porque as pessoas vivem vidas diferentes e coisas que engatilham de formas diferentes, ok? Mas a gente tem grupos específicos de coisas que acontecem que deveriam sempre estar em aviso. E quando eu digo em aviso, e não necessariamente numa lista, foi porque um dos pontos que fizeram alusão na questão é que se coloca uma lista de gatilhos no início do livro, né, voltando aqui para o nosso nicho, perde, né, vai estragar o plot da história, vai estragar a emoção da história. Deixa eu te contar uma coisa, não vai não. E eu vou te mostrar, fica aqui. Não sei se todo mundo conhece, mas esse livro aqui chama Minha Sobrinha Vanessa. Basicamente, esse livro, você não tem como dizer que você não é avisado sobre o que acontece no livro. Porque, por exemplo, primeiro ponto, a parte de trás do livro, onde normalmente o autor deixa para colocar uma sinopse ou colocar os burbles, né, sobre o livro, que vende muito mais, porque a gente sabe que as pessoas compram o livro pela capa, ela preferiu deixar essa frase aqui. Esta não é uma história de amor. E o porquê é importante isso? A gente tá falando sobre um relacionamento entre uma aluna e um professor, onde ela tinha 15, né, 14 para 15 anos, ele tinha 30 e cacetada. E esse livro é contado
entre a época que ela tinha entre 15 e 16 anos e depois quando ela já está mais velha. E o quanto isso deixou ela dodói das ideias. E o livro está aqui para dizer que isso não é uma história de amor. Deixando bem claro o que vai tratar este livro. E eu vou dizer com 100% de certeza. Todas as pessoas que pegaram esse livro para ler e que tiveram estômago para terminar de ler este livro não se sentiram nem um pouco diminuídas no impacto que o livro tem, porque tá escrito que não é uma história de amor. Vocês conseguem entender que o fator avisar não é estragar o plot, nem tampouco acabar com a história que você escreveu? Se a história estiver bem escrita, tiver um propósito muito bem pensado, ela vai passar a mensagem independente do leitor saber ou não previamente do que se fala. Mas é de responsabilidade sua que o leitor saiba o que ele vai encontrar naquelas páginas à frente. E é esse ponto de discussão. E eu quero trazer isso também para dentro da minha pessoa. Porque quando eu escrevi o meu primeiro livro, que, no caso, o primeiro livro que eu publiquei, né, eu coloquei um aviso logo no início do livro. Para além de que o nome, o subtítulo, né, do livro se chama Sáfico, Trágico e Tóxico, para deixar isso bem claro que não era sobre uma história de amor, eu ainda coloquei um aviso. Não foi uma lista, mas eu coloquei um aviso. Eu coloquei simples assim, ó. As cenas envolvendo crise de ansiedade, agressão gráfica, racismo, relacionamento abusivo, narcisismo, dependência emocional e abandono parental. Simples. Simples. Eu avisei. Eu não fiz uma lista, tipo, ai, tem tal. Não, só um aviso. Isso quer dizer que todas as pessoas que leram o meu livro leram um aviso? Não. Mas estava lá. E esse é o ponto importante. Ele está lá. E um ponto de discussão foi tipo, ai, porque só cobram isso de autores independentes, não cobram isso de editoras. Editora. Tá bom. Eu tenho imagens de outros livros que as editoras colocam, né? Como ponto. Tanto que pra... Essa autora que ela realmente se importou bastante. Porque ela ainda fez um outro, tipo, notas da autora aqui, ainda reforçando, né? Porque, literalmente, a Mona queria deixar bem claro do que se tratava o livro. Então, assim, eu acho até que é uma discussão um pouco... E aí, particularmente, eu acho bem engraçado a discussão ter ido pra... Ai, vai estragar o plot do livro, ou vai estragar como a pessoa vai saber blá, 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 blá sobre o livro, se a gente está literalmente vivendo a onda onde todos os livros são divulgados pelas tropes. Não é sinopse. Não é uma resenha. Os livros estão sendo divulgados pelas tropes. Então, assim, falar que você colocar um aviso, uma lista de gatilhos, vai atrapalhar o seu leitor ao impacto que você quer trazer pra ele, mas colocar 150 listas de trope não vai, me faz pensar que a gente tá meio perdido, assim, no personagem. Né? Até porque muitos livros são vendidos como um romance, por exemplo, e não são um romance. Muitos livros abordam assuntos seríssimos e as pessoas só vão descobrir lá no meio. Ai, porque vai gerar um impacto. O meu amor vai gerar um impacto se você souber escrever. Se você souber escrever, vai gerar impacto de qualquer forma. Se eu souber se eu souber que um livro fala sobre abuso infantil, por exemplo, mesmo eu sabendo e eu estando ciente e querendo continuar a ler, vou ficar impactada se a escrita for boa.
Me parece muito mais uma discussão de estão me cobrando uma coisa que eu não acho necessidade. Ou, vai estragar isso que lá. Em questões da sua própria escrita, do que realmente um problema sério, sabe? Editorial. Porque a gente tem inúmeros livros que tem avisos até em cima. Antes de você começar a ler o capítulo, tem um aviso, assim, uma xalopa de aviso. Dizendo, que vai contar em cenas gráficas de tal coisa. E mesmo assim você vai ficar impactado lendo. Eu acho um argumento fraco, de verdade. Porque, eu não tenho gatilho com nada. Que bom que a sua saúde está em dia. Mas isso não quer dizer que todos não. E isso também não quer dizer que a gente tá transformando a literatura em family friend, sabe? Tipo, tu tem que ser good vibes, tu tem que ser de boas. Não. A literatura ela tem que incomodar. Ela tem que te fazer pensar, tem que te fazer você ficar maluco, né? Caso você queira. Porque tem pessoas que leem pra poder sair do mundo real e tá tudo ótimo também. Mas a arte tá aqui pra isso também, pra incomodar, pra fazer você chegar ao seu limite às vezes. Mas que você vá avisado. E desavisado é covardia. Essa é a minha discussão, assim. Não é uma discussão, isso aqui é só a minha opinião mesmo. Entendeu? Acho que é um pouco de covardia. Porque eu quero ganhar. É tipo ganhar a pessoa pelo grito, sabe? Você pode ganhar um leitor de várias maneiras, inclusive pensando na saúde mental dele. Sei que não é obrigação, né? Você ter que ficar pensando no próximo, como ponto de princípio. Não tô dizendo que não deva ser escrito os livros que estão sendo escritos, tão poucos publicados os livros que estão sendo publicados. Mas tivesse um pouco mais de empatia. E isso quer dizer que você vai perder leitor. Ele vai ler sabendo, porque ele já ia ler. Saca? Pelo menos seu trabalho tá sendo feito. Que não vi. Aí, que a pessoa pulou. Gente, o pessoal pula nota de autor, o pessoal pula agradecimento. E tá lá. O que te custa? Pense da forma como você vai colocar. Você não tem que colocar lá, descrição gráfica de tal coisa, porque isso aqui vai acabar com o meu... Não. Mas, avise. Acho que existem várias formas de você fazer esse aviso. Que o leitor vai estar previamente preparado pro tão gore que tiver dali pra frente. E tá tudo bem. Você fez seu papel. O leitor pode não ter feito o papel dele, mas avisado foi. Eu acho que isso é o mínimo. E eu tô falando do mínimo para todos. Não é só para, autores... Não. Todos. Todos.